Ora, muito boas noites, caros compatriotas, concidadãos de bem, e que tenham uma boa semana de trabalho e que Deus vos abençoe e vos dê saúde e prosperidade. Ora, tive aqui 2 dias do interregno, mas estou aqui a voltar em grande força porque temos aqui matéria jornaleira e de jornalixo que merece a nossa atenção. E hoje temos aqui esta notícia do Nespresso, desse grupo do vigarista do Balsemão, que diz então que o presidente da Câmara de Lisboa, o Carlos Moedas, diz que situação de insegurança e violência em Lisboa o levou a pedir reunião urgente à nova Ministra da Administração Interna, que considera uma fonte de esperança. Categoria, como eles se tratam bem uns aos outros quando é para proteger o poleiro deles, tão bom. E então aqui o Carlos Moedas acordou agora como presidente da Câmara de Lisboa, que ele sai poucas vezes dali da Câmara de Lisboa para andar na rua, por isso é que diz que Lisboa é segura e que os imigrantes não são a causa da insegurança em Lisboa. Não, quem é a causa da insegurança em Lisboa são os nativos. Esses bandidos dos nativos, que esses deviam é que ser expulsos e repatriados para outro planeta, porque esses é que não fazem cá falta. Os lisboetas e os portugueses não. O que faz falta cá é vir turma do Bangladesh ou Bangladesh e do Nepal e do Paquistão e de outras coisas acabadas em ão, que para mim é tudo cabrão. Mas pronto, então aqui diz ele, deve-se estar a preocupar agora com as eleições autárquicas. Eles sabem mais, pensam que sabem mais que a Amália, mas não sabem que o povo já está com os olhos bem abertos, e aqui nós nas redes sociais a gente desmascara a hipocrisia, o cinismo, a traição à pátria que lhes vai no sangue. E então este calhordas diz: devido à situação de insegurança e violência vividas nos tempos mais recentes na cidade de Lisboa, serve a presente reunião para solicitar com caráter de urgência uma reunião, para se encontrar medidas com efeitos imediatos que possam responder aos problemas de modo eficaz. Endereçada a Maria Lúcia Amaral, a carta de Carlos Moedas começa por felicitar a nova Ministra da Administração Interna pela sua missão, considerando que, conhecendo a sua vasta experiência, a responsável é uma fonte de esperança. Ora, aqui está a palavra-chave, é uma fonte de esperança ao novo governo, que teve um ano a cagar-se de alto a baixo à invasão sarracena que estamos a sofrer nas nossas cidades, e que fechou os olhos à bandalheira, que foi conivente com o fechamento do CEF por parte desses traidores à pátria do PS original, e agora estão todos preocupados porque veio o Chega, e o Chega veio desmascarar isto tudo que eu estou a dizer, a hipocrisia, o cinismo e a bandalheira em que Portugal se tornou. Portugal hoje é uma ETAR, uma estação de tratamento de lixo residual vindo lá da Ásia e de outros locais que a gente já sabe de onde, né? Portanto, tenho um recado ao Carlos Moedas: vais perder a eleição, azeiteiro, porque o povo já abriu os olhos, e para azeiteiros como tu, vais pegar na tua Argelina e vais lá me ver para a Argélia. Tu estás a precisar é de envergar uma puta de uma burca, tá? Bah, e já chega de Carlos Moedas. A seguir, em relação a esta turma do PS2 e a este bandidozinho de vão de escada e traidorzinho de vão de escada, preocupado aí com festas daquela turma do que pegam de empurrão, aquela turma que pegam de empurrão,
Esse Carlos Moedas até despendeu 180 mil euros para a festa do gangue do PGD em Porrão. Portanto, o que eu vou falar a seguir é um tal de Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Ora, o António Leitão Amaro já não fosse aquele problema que tem aí com os meios de combate a incêndio, agora que vai se iniciar a época balnear e vai ser um forrobodó para os pirotécnicos e para os pirómanos e essas coisas todas, que deve dar dinheiro a muita gente a ganhar, e este Leitão Amaro, este cabeça de atunzinho, este é um artolazinho, só de olhar para a cara dele, em cara tem para levar 2 galhetas no focinho. E então diz o Ministro da Presidência que o reagrupamento que o André Ventura tem feito declarações a avivar a memória destes traidorzitos, que é falso que o Governo tenha anunciado a chegada de milhares. O Governo não anuncia nem chegada, nem ida, nem nada. Eles nem sabem quem cá está. Eles entram aí às toneladas, aos magotes, e estes artolas não controlam nada. Eles nem a casa deles controlam, ou melhor, até controlam muito bem e governam-se muito bem à pala dos dinheiros dos nossos impostos, do erário público, que eles gostam muito de fazer um assaltozinho ao erário público de 4 em 4 anos, é um fartar vilanagem, né? E então ele diz aqui mais concretamente: vejo precipitação de alguns levados por fake news. Portanto, só o PS2 e o governo do PS2 é que falam a verdade. Há 50 anos que eles e o PS original nos falam a verdade. Todos os outros que não pensam como eles, que isto é uma bandalheira, que é uma vergonha aquilo que se está a passar Portugal a saco, em que a bandidagem é liberta e quem é honesto ou quem manda uma piada na internet leva a prisão, como o Mário Machado levou, né? O Mário Machado é que é o bandido aqui, este aqui dos helicópteros e lá com o irmão e com o cunhado, não, isto é fake news isto. E então diz o atrasado que é falso que o governo tenha anunciado chegada aos milhares para reagrupamento familiar. Ok. O Chega diz assim: vamos solicitar ao governo que bloqueie e suspenda o reagrupamento familiar que está a pensar que possa acontecer nos próximos meses. Porque isto é assim, meus caros amigos. Esta turma, cada um sarraceno que invade a nossa nação com reagrupamento familiar, eles têm várias mulheres. As mulheres são várias. Ora, que sejam 2 filhos por alguém que tenha 3 mulheres, são 6 filhos. 6 filhos, mais o sarraceno invasor, 7. Mais os pais possivelmente de cada gaja com que eles são lá juntos, ou o que é. Vejam lá quanto é que isto é. Eles estão a falar de 500 mil, eu acho que é muito mais, amigos. Isto é a gente vai ser a minoria, os portugueses vão ser a minoria daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos Portugal já era, e passa a ser, em vez de Portugal, passa a ser o Portugalão ou o Al-Andalus outra vez, começa a canalhada sarracena, quer tornar outra vez Portugal e Espanha. Portanto, é isto que é vergonhoso e que as pessoas têm que começar a abrir os olhos. E estes leitões amargos, o maçom Monteverde, o Carlos Moedas, isso é gangaria, come da mesma manjedoura. Eles comem todos da mesma manjedoura e, portanto, a gente tem que começar a abrir a pestana. Outra notícia que tenho aqui é a Colômbia, que já é uma ditadura de esquerda. Portanto, eu não sei como é que uma ditadura de esquerda como a Colômbia tem problemas em lidar com outra quase ditadura socialista ou comunista. Está quase a chegar lá também.
embora a Colômbia já seja um narco-estado e Portugal vai a caminho se a gente não puser travões nisto. Portanto, diz o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que repudiou hoje a decisão do Supremo Tribunal de Justiça português que libertou Diego Marín Buitrago, qualificando de maior contrabandista e branqueador de capitais colombianos. Isto vindo de um ditadorzinho de vão de escada como é esse Petro, esse Gustavo Petro, deixa-me assim com um pé atrás. Mas isto é tudo para chegar à conclusão daquilo que eu falei um bocadinho antes, relativamente ao Mário Machado. O Mário Machado vai levar prisão efetiva por ter mandado uma piada nas redes sociais. E então este bandidozinho, deste Diego Marín Buitrago, qualificado pelo bandido que preside a Colômbia, o Gustavo Petro, qualificou de maior contrabandista e branqueador de capitais colombianos. Ora, isto faz-nos chegar a outra coisa que o André Ventura tem que acelerar este processo, tem que começar a meritocracia de qualquer pessoa, em qualquer atividade, depende de resultados. E os únicos resultados que a justiça e esses juízes, que eu não sei se eles são juízes, eu já não sei neste país o que é que estes gajos que têm canudo são, porque nenhum deles cumpre na realidade um código deontológico ou de ética. Portanto, eles estão a libertar constantemente bandidagem de mais alto calibre, e depois andam atrás das pessoas e a prender pessoas só por delito de opinião, que segundo eles gostam muito de dizer que se tem que respeitar a Constituição. Vem lá na Constituição um artigozinho diz: toda a gente tem direito à liberdade de expressão, tem direito à sua opinião, e que ninguém pode ser acusado de nada por ser livre opinião. Outra coisa é nós, na nossa opinião, podemos dizer alguma coisa que vá contra a honra ou a dignidade de uma pessoa, e essa pessoa se sentir lesada na sua honra e na sua dignidade, pode mover um processo em tribunal à pessoa que a difama. Portanto, estes juizinhos têm que começar eles também a sentar o rabinho no mocho da avaliação que tem que ser feita a esta gente, porque eles não podem passar anos e anos impunes. A gente sabe como é que eles foram lá postos, porque a maior parte são cargos de nomeação política. Portanto, PS e PS2, 50 anos de forrobodó, que eles nomeiam quem quer, os amigos juízes e tudo mais, lá para o Tribunal Constitucional e para os Supremos Tribunais e tudo, e a gente vai papando uns jogos de futebol, e agora a seleção até ganhou a Liga das Nações e parou o mundo, e agora o PIB vai aumentar 1000% por a seleção ter ganho a Liga das Nações e tudo mais, e está tudo bem. E agora estas oportunidades em que o futebol vem à baila, serve para eles na calada da noite andarem a fazer negociatas para meter o quê? Dinheiro aos bolsos deles, dos nossos impostos, do nosso dinheirinho e do erário público. É o que eles mais gostam de fazer, não é? Portanto, basicamente, agora em relação ao Presidente da Colômbia e aos tribunais e aos juízes, é mais uma noticiazinha para nos pôr bem dispostos, não é? E basicamente era isto que eu tinha para falar no dia 2. Tenho aqui outra notícia desta atrasada mental, desta Greta Thunberg, que é uma parasita, mais uma parasita da esquerda, que foi armada em cadela com pulgas lá para Israel. Pensa, e levar lá uns papos secos, uns suminhos e uns papos secos assim, dizem que era ajuda humanitária, uns papos secos, umas manteigas, que eles nem queijo se calhar levam lá para os palestinianos, que eles também não estão habituados a isso, né? Eles estão habituados àquilo que o Hamas lhes põe na manjedoura. Portanto, queriam entrar a patrão na faixa de Gaza e chegar lá e ver e vencer e passar mais aquela propaganda da esquerda, que é propaganda amiga dessa turma palestiniana. Mas se elas vivessem num país dominado pela Sharia, elas usavam um
islâmico e uma burcazinha na tromba, algumas delas até merecem, que são feias como os cornos, mas era o mais certo, era nem saírem de casa para ir às compras, e se saíssem tinham que ir tapadas só com os buraquinhos do nariz para respirar o arzinho. Portanto, e da consequência desta palhaçada, desta ida lá, desta atrasada mental desta Greta Thunberg, isto é caso de psiquiatria, de internamento hospitalar, que esta e mais muitos mais que andam aí com o chailezinho dos palestinianos. Isto é tudo para internar, que isto é tudo tolinho da mola. E então o que acontece é que os israelitas não brincam em serviço e cravaram estes assaltantes portanto, de soberania dos outros países, que é o que eles são, assaltantes, não são convidados. Na casa dos outros a gente só entra se é convidado. Em Israel não convidou esta turma, portanto esta turma era para ficar no meio do mar, alguns era para largá-los ao mar para aprender a nadar. E então, mas os israelitas, como são civilizados, pegaram neles todos, meteram numa salinha e foram ver as filmagens do assalto que o Hamas fez aos territórios israelitas, em que mataram a sangue frio de maneira bárbara, que eles são bárbaros, é barbárie pura, crianças, velhos, novos, tudo o que mexia, cães, animais de estimação, mataram tudo, e portanto os israelitas fizeram ver as filmagens desse dia, que devia enojar, devia envergonhar esta canalhada que defende os palestinianos e o Hamas, ok? Portanto, é tudo por hoje, meus caros compatriotas e concidadãos. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe e até à vitória final.